Boa noite. Hoje falaremos sobre o conceito de grupos. O que são? Como são classificados? Como funcionam? Um grupo não é apenas um aglomerado de pessoas, nem a soma dos seus membros. É um todo dinâmico, modificável, com tarefas e um objetivo compartilhado, além de regras. Os indivíduos que fazem parte de um grupo interagem entre si, influenciam uns aos outros e são interdependentes. Um nome muito importante nesse conceito é o de Kurt Lewin, que tem como método a pesquisa-ação, que é quando o pesquisador se coloca no meio da pesquisa. E a partir daí surgiram os conceitos de dinâmica de grupos e psicologia de grupos. Legal, mas o que é dinâmica de grupo e o que é psicologia de grupo? A dinâmica de grupo, ela pode ser conceituada como um campo de estudo que busca melhorar a interação dos indivíduos dentro do grupo. Já a psicologia de grupo é um ramo da psicologia que ela estuda comportamentos e processos mentais dos indivíduos enquanto grupo. Dentro dos grupos também eu tenho classificações diferentes. 4 delas que eu posso citar aqui são os grupos primários, secundários, os grupos formais e informais. O grupo primário, ele é caracterizado por ser um grupo mais pessoal e íntimo, como por exemplo a família, que desde o momento que a gente nasce, já faz parte do nosso meio pessoal, já faz parte do nosso íntimo. O grupo secundário, por outro lado, é um grupo mais impessoal, mas que ele é formado por objetivo específico. Exemplo disso é uma sala de aula. Eu não conheço aquelas pessoas até eu ter um objetivo em comum com elas. Até eu buscar um aprendizado, até eu buscar um diploma, por exemplo. O grupo formal, eu posso definir ele como um grupo que possui regras, que possui normas, que possui objetivos bem definidos. Diferente do grupo informal, que contradiz um pouco a ideia do grupo formal, que é um grupo mais espontâneo, que é um grupo mais que não tem tanta estrutura. Hoje vamos explorar o trabalho de Wilfried Bion, um psicanalista que teve uma contribuição fundamental para a nossa compreensão do funcionamento dos grupos e da dinâmica grupal. Bion desenvolveu teorias inovadoras sobre como os grupos se comportam e se organizam, especialmente em relação às suas necessidades emocionais e psicossociais. No funcionamento dos grupos, Bion acreditava que para entender a dinâmica de um grupo é crucial observar não apenas o comportamento visível, mas também os processos subjacentes que moldam as interações e decisões. Ele propõe que os grupos passem por diferentes níveis de funcionamento. Os níveis de funcionamento seriam grupo de trabalho, grupo básico e grupo básico dependente. O grupo de trabalho é o nível mais produtivo, onde o grupo foca nas tarefas e objetivos concretos, utilizando a colaboração e o pensamento racional para alcançar suas metas. No grupo básico assistencial, o grupo tende a se concentrar mais nas suas necessidades emocionais e pessoais do que no trabalho próprio dito. Isso pode levar a um foco na sobrevivência e apoio mútuo. No grupo básico dependente, neste grupo, o grupo pode se tornar dependente de um líder, de uma figura de autoridade, buscando constantemente apoio e validação externa. Essa dependência pode prejudicar a capacidade do grupo de se auto-organizar e resolver problemas de maneira eficaz. O conceito de independência, segundo Bion, é crucial para entender como os grupos funcionam. Ele descreve como dependência um estado em que os membros do grupo se voltam excessivamente para uma figura de autoridade. Isso pode levar ao enfraquecimento da capacidade crítica e criativa do grupo. Como, por exemplo, imaginem um grupo de trabalho que enfrenta uma crise. Em vez de enfrentar o problema de frente e buscar soluções colaborativas, os membros podem se voltar de forma excessiva para um líder, esperando que ele resolva todos os problemas. Esse problema pode acabar gerando um ambiente onde a criatividade e a iniciativa são sufocadas e onde o grupo depende do líder para todas as decisões importantes. Em resumo,
uma teoria de Bion nos ajuda a entender que para que um grupo funcione de maneira ideal, é preciso reconhecer e gerenciar essas dinâmicas de dependência, buscar um equilíbrio que permite tanto a autossuficiência quanto o apoio mútuo. Hoje eu vim falar com você sobre luta e fuga na psicologia de grupos, dando ênfase no grupo secundário, que vem sendo o mesmo objetivo nosso aqui em sala de aula. Podemos imaginar um grupo de trabalho com um prazo de entrega apertado. Na luta temos um colaborador que pode agir agressivamente a críticas e a desafios, buscando de forma formal e direta a decisões e planejamentos, tendo assim uma abordagem direta em ajudar a resolver problemas e esclarecer as responsabilidades do grupo, assim aumentando a tensão ou dividindo. E a gente pode dar um exemplo de um grupo de 4 pessoas, onde primeiro e segundo componentes são dados por proativos e o terceiro e quarto por reativos, onde o primeiro e o segundo delegam atividades e o terceiro e o quarto dependem de estímulos. Já a fuga na psicologia de grupos, os membros evitam conflitos, buscando escapar de situações estressantes, procrastinando alegações excessivas. Assim, o processo do grupo sobrecarrega grupos ativos, que gera frustração e desorganização. Assim, a gente continua dando o exemplo no grupo de 4 componentes, agora onde o terceiro e o quarto, que são os reativos, procuram evitar conflitos e se isolam, sobrecarregando o primeiro e o segundo, que são proativos, assim fazendo o atraso da entrega dos trabalhos. E bom, para finalizar agora com chave de ouro, eu vou falar um pouco sobre a experiência messiânica, que é um fenômeno que se refere a quando uma pessoa ela se coloca naquele lugar de figura de salvador, de líder, dentro daquele grupo, naquela sociedade. E uma característica dessas pessoas, né, elas muitas das vezes são consideradas pessoas muito carismáticas, né, são vistas como uma solução dos problemas daquele grupo. E então são vistas pelo grupo também como pessoas que vai levar ao estado de cura. Agora eu vou falar sobre algumas características, né, dessas experiências. A primeira, como eu tinha falado, é a questão da carisma. São vistas como pessoas bem carismáticas, né? Pessoas que vão levar à resolução de algum problema, algum tipo de cura para aquele grupo. Realmente são vistas como pessoas especiais que vão levar a algum tipo de transformação considerável para aquele grupo. Então, uma outra característica é a questão da expectativa, né? Então, aquele grupo coloca uma expectativa muito alta naquele líder, esperando, né, que ele realmente possa realizar muitas mudanças e realizar muitas transformações para aquele grupo. Uma outra característica é a questão da conformidade e da dependência. Então, de acordo com que o tempo vai passando, a dependência vai aumentando pelo líder, né? E, consequentemente, as críticas vão diminuindo. Então, aquelas pessoas começam a se conformar mais com as críticas do líder, com as regras dele e também com as crenças daquele líder. E por último, em um momento de crise, em alguma urgência, aquele grupo vê o líder como um salvador. Então, ele coloca aquele líder em uma situação em que ele vai salvar aquele grupo de determinada crise, ou de emergência, ou de alguma dificuldade. Agora eu vou falar sobre questões na prática, né, dessas experiências. Em primeiro lugar, a gente pode falar sobre a questão política. A gente tem um exemplo claro aí dos nazistas. Hitler foi uma pessoa muito carismática, então aquele grupo dele, os nazistas, viam ele como uma figura de resolução de conflitos, né? Questões sociais, questões econômicas. Ele era visto como realmente uma pessoa carismática, uma pessoa que estava ali para resolver os problemas daquele grupo e ser um salvador deles. Um outro exemplo claro, né, também são as seitas, onde aquele líder, aquela pessoa que é vista como uma salvadora, ela promete para as pessoas, para aquele grupo, um futuro melhor, prometem uma vida melhor, e dessa forma ela realmente é vista como também uma pessoa carismática e assim conquista, né, os seus seguidores. E por último, a gente tem as empresas, né, algumas startups, onde alguns líderes e alguns fundadores são vistos como essas figuras messiânicas, né, que estão ali para resolver alguns conflitos, fornecer ideias revolucionárias àquele grupo. Então, são vistos também como pessoas salvadoras daquele grupo.